E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Colom e eu trouxe mais um vídeo para a nossa série de vídeos sobre os 72 Diamonds. O Diamond de hoje é o Diamond número 6, Valefor. O Valefor é um Diamond muito interessante para tudo aquilo que envolve recuperar alguma coisa de forma rápida. Então isso pode traduzir como um ganho financeiro rápido, né? Algum objeto que possa ter sido extraído, até mesmo roubado de você, você precisa recuperar isso quanto antes, algo que você acha que perdeu e precisa também localizar aquilo rapidamente, né? E ele também auxilia muito nos processos de fuga, por exemplo, né? Então, se você está passando por uma situação um tanto quanto perigosa, você pode estar canalizando essas energias, né, de Valefor justamente para poder estar se livrando de uma situação um pouco mais complexa, tá, pessoal? E aqui também ajuda para que você, de alguma forma, consiga descobrir algumas oportunidades que possam estar um tanto quanto escondidas e explorar essas oportunidades ao seu favor também, né? E o Valefor ele é muito interessante por quê? Porque ele vai estimular para que você consiga ter ali uma agilidade física, né? Então, por exemplo, você pode, assim que começa a trabalhar com Valefor, você pode começar a pegar o gosto até mesmo pela corrida, né? Ou se você precisa aprimorar as suas habilidades para algum tipo de exercício físico, o Valefor também é muito interessante, tá? Por quê? Porque ele melhora os seus reflexos, a sua agilidade, a sua capacidade de conseguir se deslocar rapidamente, né? Então é por isso que ele é muito interessante nessas questões que envolvem perigos e que você precisa de uma certa forma fugir do local, né? Então ele auxilia muito para isso também. E aqui vem uma coisa muito interessante, nem sempre são os anjos que auxiliam para que você tenha um livramento. Às vezes um Daimon ele também é enviado justamente para poder te livrar de situações extremamente complexas, extremamente perigosas. Por exemplo, você está em um local em que algo irá acontecer nesse local, algo muito perigoso, e de repente em um pequeno sinal você consegue correr dali e sair dali numa velocidade, numa adrenalina que você nunca achou que você teria. E isso também tem a ver com Valefor, olha que interessante, né? E que mais aqui, pessoal? O Valefor ele está muito, eu estou falando até um tanto quanto acelerado, né? Para vocês verem como essas energias de Valefor elas atuam, né? Só de falar dele é que eu já estou acelerado de uma certa forma. E ele também atua no que, pessoal? Naquele espírito aventureiro, de se aventurar, de ousar, de ter coragem, né? Mas é uma coragem, pessoal, que não é uma coragem desmedida, é uma coragem com estratégia, calculada, né? Então o Valefor ele é muito interessante para todas essas questões que envolvem tanto a estratégia para que com coragem para que você atue em algum tipo de determinado segmento, quanto para que você empreenda a fuga de uma situação complexa ou até mesmo para atos um tanto mais ilícitos, digamos assim, né? Como adquirir alguns tipos de bens e recursos de uma forma rápida, mas que não seja tanto ilícito. Não estou incentivando, só estou explicando como que a energia desse Daimon também atua, tá, pessoal? E quando eu me conectei com ele, eu pude ver ali um homem com cabeça de leão, tá? Então isso veio bem nítido para mim, um homem com cabeça de leão, e foi uma coisa assim muito louca, tá? Foi bem louco, assim, um homem com cabeça de leão, mas não era assustador, por incrível que pareça, era algo que colocava ali um certo poder, uma certa força, né? Um domínio ali ao mesmo tempo sobre a própria emoção, era algo assim, e ele era grande pra caramba, tá? Ele era bem grande mesmo, mas eu vi ele dessa forma. E foi bem interessante, que isso foi bem marcante para mim. E ali e eu senti também o vento, pessoal. Então tinha muito vento também. Então essa foi a manifestação que eu tive assim de Valefor, tá? E ele apareceu assim para mim também no momento. Eu não sabia, tá? Que ele era ele. Quando me conectei com ele, foi fora de uma ritualística, por incrível que pareça. Foi fora de uma ritualística, tá? Ele literalmente me socorreu de uma situação, tá? Não vou explicar o que é, não vou citar aqui o que é essa situação, porque é muito pessoal, mas ele me livrou de uma situação em que eu precisava de fato me livrar rapidamente, e ele veio até mim. E nesse momento eu não sabia quem era ele, tá? Não sabia. Era simplesmente um homem com cabeça de leão, né? E ele me livrou realmente rapidamente de uma situação. E justamente me deu também a capacidade para enxergar algumas coisas que estavam ocultas e que eu precisava ter ali uma estratégia para poder me livrar de uma outra situação, tá? Então
O que eu posso falar é até aqui, sobre isso. E o Valefor, ele é muito interessante também, por quê? Porque tudo aquilo que envolve um senso de alerta, de alarme, de urgência tem a ver com ele também. E muitas vezes é isso, é aquele sentido de aranha, sabe? Então algumas pessoas quando se conectam com ele, inclusive quando eu me conectei com ele após essas situações, depois de um bom tempo, que eu fui entender o que era, e que eu me conectei com ele, essa sensação de urgência ela é grande, então ele te deixa alerta, sabe? Te deixa naquele sentido de areia aguçado, digamos assim, né? E o Valefor, ele também ele pode ser visto como aquele caçador implacável, que é rápido, que é silencioso ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, ele auxilia para que você, dentro daquilo que você atua na sua vida, para que você haja de uma forma muito mais eficaz, muito mais rápida, silenciosa, né? Porque o caçador que faz barulho, ele morre de fome, né? Então é mais ou menos isso. Então, em alguns momentos da sua vida, você vai precisar agir com estratégia, com silêncio e agir de forma rapidamente, seja para não perder uma oportunidade, né? Seja aí para enxergar ali algo que outras pessoas não estão enxergando e dar o bote antes ali ao mesmo tempo, para que você venha a ser bem sucedido em uma determinada situação, tá? Aí vocês encaixam aonde for melhor para vocês, né? E o Valefor, ele é aquele Daimon que está por trás de toda estratégia que, de alguma forma, ele vai auxiliar para que você sobreviva, para que você prospere nas situações mais complexas, nas situações mais improváveis, digamos assim, né? Então, por exemplo, se você trabalha inclusive em uma área em que tem muita competitividade, mas muita mesmo, em que qualquer vacilo teu, outra pessoa sai ganhando, Valefor é o mais indicado para vocês estarem trabalhando, tá? Por quê? Porque vocês conseguirão sentir que estão mais rápidos, mais ágeis, mais estratégicos. Vocês se sentirão assim aptos a abraçar qualquer tipo de oportunidade para chegar onde vocês querem. Então é bem interessante trabalhar com essas energias, tá, pessoal? O que mais que nós podemos dizer? O Valefor, ele também permite que você descubra algum tipo de bem muito valioso, tá? Isso pode ser um bem de família? Pode ser um bem de família. Isso pode ser um documento também que foi ocultado? Pode ser também. Pode ser um documento que ninguém saiba ali que existe e que pode ir para as suas mãos por uma intuição, por exemplo. Também pode. Você intui que, mano, eu estou sentindo que tem algo valioso aqui, vou ver o que é. E aí você vai lá e de fato tinha algo valioso, tem a ver com Valefor também. Mas aqui o sentido mais forte dele está justamente em dar a capacidade de você se tornar mais rápido, de você se tornar mais esperto diante de situações competitivas, sabe? De você se tornar até muito mais habilidoso do que os demais, tá? Então, para quem trabalha também com o mercado financeiro, para quem trabalha ali com situações de que precise agir rapidamente, tudo aquilo que precisa agir rapidamente, precisa ter um sentido de aranha aguçado, é interessante, tá? Operações de resgate, por exemplo, pessoas que trabalham até mesmo na área da medicina, pessoas que trabalham na área da medicina, trabalhando em conjunto com o Marbase e Valefor, é bem interessante, porque vocês lembram que eu falei da estrutura? Quando vocês começam a analisar as estruturas dos Daimons, assim, a estrutura com que eles trabalham, vocês percebem que dá para linkar uma coisa com a outra. Então é como se você começasse a entender a mecânica de todas essas energias. Então vocês conseguem atuar com um pouco de um pouco do outro para uma determinada situação. Isso é muito interessante. E como que você faz isso? Você faz isso trabalhando com essas energias, sempre ali com bastante respeito, né? E extraindo o melhor daquela situação. Aqui eu digo para vocês que o seguinte, para tomarem cuidado com uma coisa. Em um primeiro momento, vocês podem sentir a necessidade de querer se vingar de alguém, de usar da energia dos Daimons justamente para fazer algum tipo de mal e tudo mais. Só que isso tem vida curta, tá, pessoal? Isso tem vida curta. Então, ao invés de desperdiçar o seu tempo com vinganças, com isso, com aquilo outro, é interessante que vocês trabalhem para aprimorar as próprias habilidades de vocês com a ajuda dos Daimons. Cara, vocês se tornam imbatíveis. Vocês se tornam imbatíveis. Então, em algum momento vocês começam a perceber essas mecânicas, essas estruturas também
né, de como que essas forças atuam, e você consegue em um segundo aplicar uma determinada ação com a força desse daimon, entende? Então vocês realmente se tornam imbatíveis nas mais diversas situações e se livram de problemas, entendeu? De perigos e tudo mais. Vocês podem, inclusive, para quem mora em áreas de risco, por exemplo, para quem mora em situações muito perigosas em que podem haver sequestros, podem haver ali deslizamentos de terra, soterramentos, vocês também podem estar se protegendo dessas situações quando vocês trabalham com a energia de Valefor. Olha só que legal, né? Então vocês podem inclusive ser avisados com antecedência de algo sobre o local em que vocês estão, que ele poderia desabar, ou então de um perigo que vocês poderiam ser sequestrados de forma assim. Nem sei se pode falar essa palavra aqui no YouTube, né? Então, será que pode? Mas enfim, vocês entenderam, né? Então essas energias de Valefor, elas são interessantes para te livrar dessas situações, tá? Quando bem trabalhado, agir de forma positiva na vida de vocês, tá? Pessoal, por hoje é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado alguns de vocês. Boa sorte e luz na sua jornada. Me chama Colom. Gratidão.